Bom, a Julieta, então, é uma mulher, mãe de 3 filhos, né, que a vida toda, né, eu basicamente me dediquei ao serviço público. A minha formação foi na Universidade Federal de Pelotas. Eu estudei nessa casa aqui, na FAMED, UFPEL. Depois eu fiz a minha residência em clínica médica, depois trabalhei muito tempo em terapia intensiva no Hospital Escola, né, que foi a minha casa durante muito tempo. Mas a minha história, né, se mistura muito, né, com o trabalho, com as relações. Então, eu sempre digo que as minhas relações de trabalho, elas se tornam minhas relações de vida. Quando eu fui diretora do Pronto-Socorro Municipal de Pelotas, ali a gente tinha uma grande família, pessoas que se engajaram para melhorar a qualidade de atendimento da urgência e emergência do município, e dali a gente construiu muitos laços de amizade lá em 2002, 2003, 2004, e depois, quando eu ingressei na Universidade Federal, comecei a construir novas relações, sempre permeando a amizade e o envolvimento coletivo em prol de uma causa, né? Sempre assim, em prol de uma causa. E as pessoas às vezes dizem para mim: tu dorme, tu consegue cuidar da tua família? Sim, porque a minha família, os meus filhos, eles me acompanham e eu acompanho eles o tempo todo, mas não quer dizer que a gente tenha que separar as coisas, né? Então, a prioridade minha tem sido fazer aquilo que de alguma forma retorne para a sociedade e que ao mesmo tempo envolva e contagie as pessoas, né? E eu penso que isso é uma retroalimentação quando a gente está trabalhando em prol de uma causa, e as outras pessoas que se identificam, elas vêm junto. Sou filha da casa, né? Toda a minha formação foi aqui na Universidade Federal e até saí para fora para aprimorar alguma coisa na área da saúde pública. E depois retornei, fiz a minha residência e logo em 2002 ingressei através de concurso público para atuar como técnica administrativa na UTI do Hospital Escola da UFPEL, né? E ali trabalhei por alguns anos, mas logo ali a gente criou um cenário de cuidado que não existia na cidade nem na região, que é o cenário da atenção domiciliar. Então, os 2 braços que eu me dediquei muito tempo no Hospital Escola foi UTI, Unidade de Terapia Intensiva, atendendo pacientes em situação de maior gravidade, e também na atenção domiciliar, quando a gente criou o PID, que é o Programa de Internação Domiciliar, e que de alguma forma serviu de modelo aí para logo em 2013, 2011, o Ministério da Saúde criar uma política nacional de atenção domiciliar. Então, ali foi um momento bastante revolucionário da minha atuação dentro do Hospital Escola. Na sequência, tivemos eleições para a reitoria em 2012. Em 2013, eu me tornei, então, diretora-geral do Hospital Escola. Fui eleita pelos meus pares, né? Então teve um processo democrático dentro do Hospital Escola. E foram 4 anos muito intensos, né, de trabalho naquele hospital, com muita gente participando, com grande pertencimento, né, porque existia o interesse de melhorar a qualidade no trabalho, ao mesmo tempo que ofertar serviços de excelência para a comunidade de Pelotas e região. Entregamos todo um trabalho até o final de 2016, apesar da reitoria que veio na sequência não respeitar o processo democrático e não mais fazer eleição no Hospital Escola. E na sequência, eu me tornei também docente. Fiz um concurso público para a disciplina de clínica médica, área de atuação, cuidados paliativos. Então, hoje eu sou uma servidora da Universidade Federal de Pelotas, docente, e também médica técnica administrativa. Então, são 22 anos. Eu entrei em 2002, então 22 anos como técnica e 7 como docente. Ah, como tu faz coisa! Eu faço. Na verdade, é difícil falar isso, né? Porque a Julieta pequenininha era muito serelepe, que nem diz o pessoal do interior. Eu me criei no interior, né? Eu nasci na cidade de Canoas, mas me criei numa cidade chamada Condor. Não é com M, é Condor do pássaro, né? Condor. E lá na região norte do estado, né? Eu morei lá até os 12 anos, depois fui morar ali na Grande Porto Alegre, depois eu fui para Pernambuco, foi lá que eu me identifiquei muito com a questão da saúde pública, importância da saúde coletiva, do público, do SUS. Um tio que mora lá até hoje, que tem 86 anos, que é a minha grande inspiração nessa coisa do cuidar das pessoas e ter a visão sistêmica onde quer que a gente esteja. Então, eu acho que a Julieta pequenininha ia dizer que é uma pessoa que não para nunca e que está sempre buscando inovar e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas no seu entorno. Na verdade, a Universidade Federal de Pelotas é uma universidade que foi criada em 1969.
Ela tem a minha idade. Só que eu nasci primeiro. Eu nasci em março e a Universidade Federal de Pelotas foi criada em agosto de 1969. Então, é uma universidade que está aí com seus 55 anos. E quando ela foi criada, ela já absorveu, inclusive, cursos que já existiam na época, que eram independentes. E nesse contexto, ela foi se organizando muito diferente de muitas universidades. Ela não tem um único campus concentrado. A Universidade Federal, ela respira a cidade de Pelotas, ela é muito descentralizada, com seus prédios, muitos prédios, inclusive antigos, né, e históricos. Ela possui territórios também bastante distantes, como, por exemplo, o campus Capão do Leão, ele fica hoje num outro município, onde concentra todas as agrárias. Também tem toda aquela revitalização do porto, né? Necessária revitalização, em função de que a Universidade Federal está muito inserida lá, principalmente na área das humanas, mas também temos o ângulo, né, que concentra boa parte do espaço de gestão da universidade. E eu penso que a Universidade Federal ela tem uma potencialidade enorme de formação, no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação, mas também um grande potencial para o desenvolvimento regional. E hoje a gente observa que a universidade está muito encastelada, voltada para dentro, para as coisas do cotidiano, muitas vezes gerencialistas, né? Tarefa, 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 e pouco valoriza as pessoas que hoje são a essência da nossa universidade. A maioria das pessoas que estão há muitos anos atuando na universidade tem o compromisso de formar bem os nossos estudantes nas diferentes áreas, nas humanas, na saúde, nas exatas, nas agrárias, e ao mesmo tempo dar retorno para a sociedade. Então, eu acho que a Universidade Federal ela tem essa potência que precisa ser valorizada. E a gestão ela é indissociada do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação. Não dá para apartar, aqui tu tem uma reitora que faz a parte administrativa, aqui tu tem um que faz o ensino, aqui tu tem um que faz a extensão e a pesquisa, e as áreas não se conversam. Então, nós precisamos valorizar a essência, que são as pessoas da nossa universidade, e ajudar naquilo que é sua matriz, né, dentro de cada uma dessas áreas. Ajudar para dentro e ajudar para fora, porque nós temos, por exemplo, muitos professores e também técnicos que têm grandes projetos idealizados e que não têm ajuda para buscar recurso, que não têm ajuda para dialogar com outros atores, né, externos. Então, a gente tem que ter essa visão de que nós estamos dentro de um centro universitário que espera de nós, a sociedade espera de nós, formemos profissionais competentes, com habilidade, atitude, para desempenhar o seu trabalho e dar o retorno para a sociedade onde quer que eles estejam. Dentro dos nossos princípios, né, está a equidade, a garantia da permanência, né, e toda uma assistência para as ações afirmativas que são tão importantes na universidade pública. A importância da democracia participativa. A gente não pode ficar falando de democracia se a gente não faz. Não tem aquela velha história, né, que diz: eu penso, eu falo e eu faço. A gente não pode ser demagogo. Se a gente pensa e a gente fala de democracia, a gente precisa levar a democracia para todos os ambientes, que as pessoas tenham voz, né? Porque hoje, infelizmente, as pessoas estão sendo silenciadas ou as pessoas estão desmotivadas para participar de momentos democráticos, que é dali que nascem os melhores projetos e as melhores propostas quando as pessoas participam, né, do cotidiano da nossa universidade. Então, a democracia participativa para nós é um pilar fundamental. O cuidado das pessoas, então já falei um pouco disso, né? Então, como é que a gente vai fazer alguma revolução administrativa se a gente não olha para as pessoas, se a gente não conhece a nossa comunidade, né? Então, essa valorização, ela envolve desde o cuidado da saúde das pessoas, porque se a gente pensa nos princípios do cuidado em saúde, um dos principais é a promoção da saúde. Então, promoção é o quê? A gente faz ações para evitar que as pessoas adoeçam. Promoção envolve, inclusive, ouvir as pessoas, proporcionar espaços de convivência, estabelecer algumas estratégias de cuidado em saúde no sentido da qualidade de vida, da felicidade, né? Então, por exemplo, as práticas integrativas e complementares são algumas ações que a gente pretende implementar para cuidar da saúde das pessoas, mas muitas delas já estão adoecidas. Muitas estão adoecidas. Nós temos muitos casos de adoecimento psicológico, né, da saúde mental dos nossos estudantes e também dos nossos servidores. E hoje não existe na universidade um lugar que atenta para isso. Então, nós pretendemos, sim, isso é prioridade e faremos, a criação de uma estrutura que vai cuidar da saúde das pessoas, né? Então, nós temos, se a gente pensa que os jovens não podem adoecer, a gente tem que trabalhar com promoção, mas muitos deles já estão adoecidos. Então, nós temos que ter um lugar que acolha
e que atenda essas pessoas nos aspectos físicos, através de consultas clínicas, ginecologia, psiquiatria, também consultas de psicologia, odontologia e outras áreas como serviço social, né? Assistência social, hoje ela é fragmentada na universidade. A gente tem que concentrar isso num lugar que acolha, inclusive, as demandas das pessoas com deficiência, né? Porque a gente precisa trabalhar muito forte o conceito da equidade, não só da igualdade, mas da equidade, porque a gente precisa ter o olhar diferente para aquelas pessoas que precisam de mais necessidades. Então, isso é fundamental quando a gente fala de inclusão e acessibilidade. E outro princípio que hoje a gente está vivendo, né, e as pessoas parecem que não se dão conta que nós estamos destruindo o planeta, e as universidades muitas vezes são consumidoras disso, né, quando a gente fala de sustentabilidade e meio ambiente. Hoje, na nossa universidade, nós precisamos trazer isso para a nossa comunidade, a importância da segurança alimentar. E a segurança alimentar envolve sustentabilidade também. Quando a gente pensa numa alimentação orgânica e saudável, quem é que produz isso? A agricultura pequena, a agricultura local, né? Os pequenos agricultores, a produção orgânica local. Então nós pretendemos sim retomar muito essa discussão da alimentação saudável num contexto de sustentabilidade também do meio ambiente. Nós estamos muito preocupados e queremos valorizar o conhecimento que nós temos dentro da prata da casa. Hoje, os nossos professores e também técnicos de várias áreas aqui da universidade estão participando de um grupo de trabalho sobre sustentabilidade e meio ambiente, envolvendo pessoas das engenharias, da arquitetura, pessoas da meteorologia, da gestão ambiental. Então, todos estão envolvidos em prol de uma única causa: garantir a sustentabilidade e a segurança do nosso planeta, para que a gente não enfrente mais situações gravíssimas como essa que a gente está agora, né, vivenciando, que são as crises climáticas, que tendem a piorar cada vez mais. Então, as universidades são produtores de conhecimento, as universidades elas produzem pesquisa. Como é que a gente vai se afastar desse interesse da sustentabilidade do meio ambiente se nós temos condições de produzir, inclusive, energias renováveis? O governo federal tem dito, editais já na rua, para que a gente possa buscar recursos para a produção de pesquisa, buscando as energias renováveis, como, por exemplo, frota de ônibus ou energia elétrica. É algo que a gente está pensando em logo aí trazer. Então são situações assim que a gente observa no geral que o trem está passando, as oportunidades estão passando e a atual gestão da universidade não está se dando conta. Até mesmo o Brasil participativo, né, a possibilidade de trazer mais recursos para projetos inovadores. Então a Frente Ampla, a partir de seus princípios, né, democracia participativa, equidade, pertencimento e ações afirmativas, sustentabilidade e meio ambiente, mais a saúde, né, que é cuidar das pessoas, nós convidamos muita gente e as pessoas já estão contagiadas pela Frente Ampla, que se estão sentindo incluídas dentro dessa construção coletiva para produzir propostas que façam realmente a transformação e a mudança tão necessária que hoje a gente precisa a partir desses princípios. Porque a nossa essência, nosso motivo de existir dentro da universidade, justamente é a nossa comunidade estudantil. Hoje a gente tem mais ou menos 20 mil estudantes entre graduação, pós-graduação e também a educação à distância. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas. A gente precisa trazer o princípio da equidade e garantir propostas que cheguem na vida de cada uma dessas pessoas. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando de restaurante universitário. Hoje nós temos na UFEL alimentação ultraprocessada. Não existe um cuidado com a qualidade do alimento e da segurança alimentar. Então nós pretendemos organizar tudo isso novamente, o nosso restaurante universitário que atenda essa questão da qualidade do alimento, além de criação de mais um restaurante universitário. Então vamos implementar o RU aqui do Fragata, aqui na Laneira, porque o bairro Fragata hoje ele tem uma população de 100 mil habitantes, tem 3 cursos são orgânicos aqui do bairro Fragata, que é a medicina, a psicologia e terapia ocupacional, e tantos outros cursos que atuam e que participam de algumas atividades acadêmicas no bairro Fragata, e muitos que moram no bairro Fragata e que precisam pegar ônibus para ir lá no RU do centro. Então nós pretendemos qualificar e estruturar um restaurante universitário no bairro Fragata para melhorar as condições de alimentação e também de vida das pessoas que circulam nesse entorno. Eu acho que é importante destacar em relação ao cuidado da comunidade estudantil
estudantil essa questão do transporte, né? Porque a gente ouve em todos os campos onde a gente vem visitando, incluindo, por exemplo, o campus Capão do Leão, que é o mais distante, essa dificuldade, né, dos horários que compatibilizem a necessidade de deslocamento das pessoas. Se perde muito tempo, às vezes a pessoa é obrigada a sair da aula mais cedo para poder ir para a fila do ônibus, não consegue chegar no RU a tempo, ônibus lotado, parada de ônibus que não acolhe, que não cuida, então as pessoas ficam se molhando na chuva, os ônibus de apoio também, não existe uma compatibilização às demandas de circulação dessas pessoas. Exemplo aqui na frente da medicina, no inverno, na chuva, no verão, as pessoas estão numa fila quilométrica aqui na frente e não tem uma cobertura, algo que de alguma forma cuide dessas pessoas que estão nesses espaços. Então, o transporte é uma prioridade. O pessoal, principalmente lá do campus Capão, mas também de outros campos, se queixam de transporte para as atividades práticas. Então, se tem uma atividade de campo, não tem transporte para ir. Os professores são obrigados, às vezes, a carregar os alunos ou conseguir algum jeito de chegar nas atividades de campo, e muitas delas são perdidas. Então, a gente está com esse olhar aí já mapeando para qualificar a parte do transporte. Outra questão que eu acho que tem que destacar, e a gente está batendo nisso muito fortemente, estamos à disposição para explicar como que vai se dar isso, a viabilidade, porque nós não podemos ter a irresponsabilidade de apresentar propostas que não tenham viabilidade. É o espaço de cuidado em saúde. Então, sim, teremos um lugar que vai ter estrutura física, prédio, equipamentos e pessoal da área da saúde para atender as consultas dos nossos estudantes que precisam de cuidados psicológicos e também cuidados clínicos, né, para a sua qualidade de vida nos aspectos biopsicossociais. Isso sim, nós estaremos estruturando. As coisas que a gente ouve as pessoas reclamarem no cotidiano. Não tem um canal de comunicação hoje, toda a comunicação ela se dá através de documentos, né, e é difícil as pessoas terem voz, e tanto em aspectos individuais como no aspecto coletivo. Eu penso que a gestão e a captação de recursos deixa muito a desejar hoje na universidade. A gente tem uma potência que é uma universidade pública federal, numa macro-região com mais de 1 milhão de habitantes, né, nas mais diversas áreas, e eu penso que a universidade ela precisa se debruçar, né, nas potencialidades e em formas de captar recursos de diferentes ministérios para impulsionar as nossas estratégias na pesquisa, na extensão, e a nossa extensão ela precisa ser mais voltadas mesmo ao interesse da comunidade. E o que é extensão? Extensão universitária. Tu vai lá, tu atua em determinada comunidade para trabalhar a extensão junto com os nossos estudantes, mas de fato não existe uma relação com a comunidade bilateral. Isso é importante de destacar. E eu acho que, na essência, a atual gestão da Universidade Federal ela não está cumprindo a sua missão, que é cuidar das pessoas, que é fazer gestão diante da sociedade, que é produzir pesquisa, que é estimular a formação dos estudantes e de alguma forma, atender os interesses também da nossa comunidade. A gente observa que os nossos estudantes, eles não têm para quem se dirigir quando eles têm algum problema. Pode ser problema de saúde, ou pode ser problema até administrativo em relação ao seu cotidiano de formação, né? E voltando a essa questão da saúde, eu penso que o que me choca muito é justamente essa falta de cuidado. Hoje, a gente tem um colega docente ou técnico que está sofrendo de depressão ou que está até com risco de suicídio. A gente vem observando nos últimos tempos aí pessoas que têm essas ideações suicidas, não só docentes e técnicos, mas também estudantes. Não existe um acolhimento. Isso me choca muito, principalmente quando envolve os jovens. A nossa juventude da nossa universidade está muito adoecida. E nós precisamos cuidar dessas pessoas porque elas têm um puta potencial e elas não conseguem se comunicar. Elas não sabem para quem se dirigir. E não existe um lugar realmente que acolha, e acho que essa questão ela precisa ser capilarizada para toda a universidade, mas não de forma impositiva e gerencialista com documentos orientadores, estando ao lado das pessoas e de alguma forma contribuindo para que elas possam acolher melhor as demandas da nossa comunidade, principalmente dos estudantes.